Olá, comunidade do Paz e Bem, da Pós-TV 247, da Filosofia em Movimento. Hoje, quarta-feira à noite, é o dia que eu e a Carla costumamos gravar juntas, né, o projeto Mulheres e Mitos, e a gente está lendo o Maleus Maleficaram, né, essa bula terrível da Inquisição, e hoje a Carla não pôde vir, então eu vou gravar aqui sozinha, mas é só para fazer um encerramento mesmo a compreensão desse livro, tá? E fiquem tranquilos que a Carla está bem, ela só não pôde vir por atribulações no trabalho, tá bom? Então, gente, só finalizando, assim, né? O que a gente teria que ver agora é como é que eles dão a sentença, né, para os diversos graus de gravidade do que eles estão chamando de bruxaria, né? Então, aquelas que não têm gravidade, mas tem só o falatório, a suspeita, eles podem perdoar, desde que ela confesse e se redima e prometa não fazer mais isso, mas ela também já passou pela prisão e talvez tenha passado por alguma situação de tortura, né? Aí, mas tem dois tipos que eu queria destacar aqui que são os mais importantes, que é a bruxa, aquela mulher que eles consideram mesmo que é bruxa, os testemunhos deixam assim claro na visão deles, né? E que assume no final, depois de passar por todo aquele processo de tortura e de questionamento, enfim, que eu contei aqui para vocês, né, quando ela passa pela inquirição, né, quando ela passa pelo depoimento, e que ela assume. Então, ela fala, tá, então eu sou bruxa, e confessa naquela situação que a gente sabe, né, de total desrespeito e de violência, de brutalidade mesmo. Então, ela fala, bom, então o destino dessa é a fogueira, né, condena à morte, porque ela é assumida, ela cometeu crimes graves, e tal. Então, tem uma condenação que é da própria igreja e uma condenação civil, porque eles acham que a bruxa comete crimes civis, porque ela, segundo eles, ela fez com que os animais adoecessem, ela fez com que a plantação desse problema, enfim, ela causou males materiais. Mas essa mulher, então, ela vai ser condenada, depois de passar por tudo isso, à sentença de morte mesmo, a ser queimada na fogueira, né? Mas tem um caso que eu queria destacar aqui para vocês, que é tão terrível quanto esse, mas mais ainda, porque é aquela mulher que passa por tudo isso e continua dizendo que ela não é bruxa. Então, eles consideram que essa mulher, ela é uma bruxa ainda pior, porque ela nega, sob situações extremas, que ela é bruxa. Então, aqui tem todo um texto dizendo que ela é terrível por causa disso, né? Ela também é condenada à fogueira, mesmo negando, porque fica óbvio a culpa dela e tal, né? Enfim, aí aqui nesse final ele diz que textos que devem ser lidos para ela, para cada um desses casos, né, que são os textos da sentença. Eu não vou ler aqui para vocês, tá? Mas tem um texto, ele sugere qual é o texto, né? Mas eu vou ler para vocês os subtítulos, assim, de todos os tipos de caso, né? Em que, só os subtítulos, para vocês entenderem os diversos tipos de casos em que se dá punições diferentes, né? Então, olha só. Então, por exemplo, primeiro caso, né? O tipo de condenação se dá quando a mulher é só difamada, mas eles não conseguem obter as provas ou os testemunhos que eles acham que seriam importantes. A sentença a ser pronunciada contra a mulher que foi difamada e que deverá ser submetida ao interrogatório, que é a tortura, né? Confissão sobre tortura. Aí depois a sentença que deve ser pronunciada no caso de acusação por leve suspeita. Essa, então, pode escapar da pena de morte. A sentença no caso de forte suspeita de crime de heresia. Heresia e bruxaria, né? Bruxaria dentro do escopo da heresia, se bem que aqui ele defende que a bruxaria é pior que a heresia. Depois, a sentença no caso de grave suspeita de heresia. Então, aqui já está se tornando mais evidente, tudo aponta que ela tem os poderes demoníacos mesmo. Depois, a sentença contra aquela que é tanto suspeita quanto difamada. Então, tem uma suspeição contra ela e ainda tem uma boca solta de que muita gente fala, ó, aquela mulher é bruxa, aquela mulher é bruxa. Então, isso já aumenta a gravidade da situação, a sentença dela pode ser pior, né? A sentença contra as que confessaram a heresia, mas que não são penitentes.
É do método de lavar a sentença contra as que confessam a heresia, mas que nela reincidiram, não obstante agora penitentes. A penitência já está passando pela culpa, pela purgação, pelo sofrimento, né? Sentença contra as que confessam a heresia, mas são impenitentes, embora não reincidentes. A sentença contra aquela que confessou a heresia é reincidente e também é impenitente. Da que é apanhada e condenada, mas que tudo nega. Então, para eles, essa é a bruxa mais terrível possível. É que ela tem a força para negar. E essa força para eles é demoníaca. Da que é culpada, mas que fugiu ou que se ausenta de forma contumaz. Aí tem uma sentença específica. Então, eu só estou mostrando para vocês que eles discriminam vários casos diferentes em que as sentenças são diferentes, né? Do método de exarar a sentença para as que foram acusadas por outra bruxa, que foi ou que será queimada na estaca. Então, aqui eles, como que você fala o texto dessa sentença para ela, né? Do método de pronunciar a sentença contra bruxas que anulam malefícios causados por bruxaria, e contra as bruxas parteiras e os magos arqueiros. Então, é que aqui tem toda uma questão se eles podem usar os poderes das próprias, daquelas que eles consideram as próprias bruxas, para curar feitiços feitos por outras bruxas. E a gente já viu aqui que ele diz que ela pode ser condenada à prisão perpétua, a pão e água. Não é condenada à morte, mas fica presa a pão e água, em condições horríveis, mas sendo usada para denunciar as outras bruxas. O método de lavrar a sentença contra as bruxas que entram ou fazem com que se entre com apelação ao recurso, seja frívolo ou legítimo e justo. Então, aquelas que apelam, né, contra a sentença. Então, como ponderar isso, como julgar isso. Enfim, aí acaba o livro, tá? Acabou. Já dá para ter uma ideia geral do que é esse documento histórico terrível, para a gente entender do que uma cultura extremamente machista e patriarcal, que entende a mulher como um estranho, não é um humano, ela é uma outra coisa diferente, toda uma filosofia patriarcal machista definindo a mulher como algo estranho, né? Como que então esse estranho se transforma nesse monstro que merece, em nome do bem, passar ser vítima de todo o horror que o nome do bem é capaz de fazer contra uma pessoa. Então, acabamos a série do Maleus Maleficarum. Ainda bem, né? Bom, então, olha só. Nós vamos retomar agora, por um certo período, os vídeos sobre corpo e espírito, tá? Que é uma playlist que a gente começou aqui, eu e a Carla, um tempo atrás, no Paz e Bem, né? E que foi também para o canal Filosofia em Movimento. E agora nós vamos retomar de novo, dar um tempo para Mulheres e Mitos, retomar de novo Corpo e Espírito com convidados, tá bom? Que é o pessoal que integra a Escola da Tenda, que é essa escola virtual para cursos online sobre educação somática, psicoterapia verbal e não verbal, que a gente criou, tá? Então, o próximo vídeo na sexta-feira, neste horário, né, das 17 horas, vai ser de novo retomar o projeto Corpo e Espírito por um certo período, para explicar para vocês que trabalho é esse, quais são os fundamentos, e como que a gente consegue entender o nosso corpo não como máquina, mas como algo pensante, como algo sensível, como algo poético ou autopoético, né? Então tá bom, gente. Obrigada e até semana que vem.